Olá, é a pastora Ana Maria. Nós vamos para mais um devocional diário que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhes respondeu: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Que maravilha! Pedro, no meio de uma tempestade, andando por sobre o mar, porque olhou para Jesus. Jesus disse: "Vem, vem." Jesus hoje te convida a ter fé. Vem também você e tenha fé que andando por cima das águas, das situações, das águas agitadas da vida, você pode ter o teu milagre. Mas aconteceu algo negativo. Pedro duvidou. A Bíblia fala que o vento era contrário. Eu imagino a cena ali, aquela cena difícil. O céu enegrecido pela tempestade, aquela tempestade, ventos fortes, as ondas agitadas batendo na proa do barco. O barco poderia ir à deriva, eles estavam desesperados. Jesus de repente aparece no meio do mar andando por sobre as águas e Pedro disse: "Você é Jesus, eu quero ir ao teu encontro." Jesus: "Venha ao meu encontro." E Pedro começa a andar olhando firme para Jesus. Mas Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar novamente o céu negro, os ventos fortes, as ondas agitadas batendo na proa do barco, e teve medo e afundou. E Jesus o pega pela mão, levanta aquele homem e diz: "Por que você duvidou?" Jesus estava dizendo para ele: "Eu não estou bravo com você porque você foi corajoso e andou por sobre o mar quando você olhou para mim, mas porque você duvidou, você afundou." Nós precisamos tirar os olhos dos nossos problemas muitas e muitas vezes e olhar fixo para Jesus, não andar pelas circunstâncias, mas olhar firme, olhando para Jesus, porque Ele é Deus de milagres. Pedro e aqueles discípulos tinham acabado de ver a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos que alimentou 5.000 homens do outro lado da praia. Tinha acabado de ver aquilo há horas atrás. E de repente estavam no meio de uma tempestade. Não é assim que acontece às vezes? Vai tudo bem, de repente, pá, uma situação difícil. E no meio do mar da vida, você está com medo do teu barquinho ir à deriva. Você se pergunta: e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou te desafiar mais uma vez nesse dia e te dizer assim: tira os olhos das circunstâncias. Muitas vezes o teu milagre está à distância de uma oração, de um passo de fé. De passo em passo, de fé, você vai alcançar a tua vitória. Deus não vai atender você por causa da multidão dos seus problemas, mas por causa da grandeza da tua fé. Seja como Pedro quando ele andou por sobre as águas, mas não seja como Pedro quando ele duvidou. Seja firme, seja crente. Vá de encontro a Jesus no meio do mar da vida. Eu sei que muitas vezes as ondas ficam agitadas e parece que tudo vai à deriva.
Mas eu quero dizer para você, você tenha bom ânimo, tenha fé, que Deus esta manhã, esse dia, venha acrescentar fé ao teu coração. Seja abençoado nesse final de semana. Deus te abençoe. Fique debaixo da sombra do Altíssimo. Que Deus te abençoe e te guarde neste dia. Amém.